eu começo o programa com um convidado muito especial. Ele já atendeu e atende diversos famosos, como o jogador Neymar, Hugo Gloss, Silvio Santos, entre outros nomes. Hoje ele está aqui para nos ajudar a entender melhor sobre saúde bucal. Afinal de contas, o nosso sorriso é um cartão de visitas, né? E para explicar sobre os tratamentos que possibilitam o sonho do sorriso perfeito, é que ele veio. Seja muito bem-vindo, Rafael Puglisi. Tudo bem, Cláudia? Bom? Prazer em recebê-lo. Vou te convidar para sentar aqui. Sim, boa. Aí a gente já começa. Eu quero entender tudo que a gente pode fazer hoje para ter um sorriso perfeito, um sorriso bonito e a turma em casa também. Inclusive, eu já te convido para participar através do nosso WhatsApp. É um canal aberto e aí o povo vai mandando as perguntas, daqui a pouquinho você responde, tá bom? Quem ainda não tem o WhatsApp do programa é o 011 9 50 45 18 40. 011 9 50 45 18 40. O Rafael Puglisi é especialista em odontologia estética e é diretor do Instituto Puglisi. Odontologia ela é dividida em várias especializações, certo? Cláudia, ela é dividida em diversas especializações, né? Você tem a periodontia, que cuida da parte gengival, você tem a orto, que cuida de aparelho, ortodontia, da parte dos aparelhos ortodônticos, a implantodontia, que vai para a parte de implante, a parte dentística e estética, que faz a parte, né, digamos, fachada, onde as pessoas observam bastante, né? Sempre buscando a parte funcional, juntamente à prótese, né? Eu acho que o grande segredo é a gente poder equalizar todas essas disciplinas em uma só e dessa forma todos os profissionais trabalharem num norte exato, né? Até porque quando a gente fala de saúde bucal, a gente fala de saúde, né? Não adianta ter uma fachada bonita, Não. mas ter coisas ali que precisam ser trabalhadas. Então, primeiro o paciente deve estar com os dentes em ordem, seria isso? Saúde bucal, função e biologia estáveis, né? Em primeiro lugar, né? A gente não pode partir para odontologia estética se a gente tiver uma má funcionabilidade do sistema funcional, digamos, de mastigação, cáries, doenças de gengiva como periodontite e gengivite. Tem uma série de coisas que a gente tem que equalizar antes para depois partir para essa parte estética, né? Legal. Agora, a estética é muito interessante, né? Porque a gente tem notado, e principalmente na televisão, que as pessoas se transformaram através do sorriso. Eu noto que algumas até rejuvenescem com um sorriso novo, né? A dentição tem esse poder de rejuvenescer uma pessoa? Você acredita nisso? Tem esse poder e muitos dos profissionais que estudam um pouco de visagismo, né? A gente lê dentro da literatura, a gente encontra relatos do profissional conseguir equalizar no projeto daquele paciente estético. Você consegue colocar características de personalidade dentro do sorriso, né? Características de higiene, isso tudo engloba esse universo dentro do visagismo, onde a gente consegue incorporar, por exemplo, um sorriso onde você tenha caninos mais proeminentes, que são os dentes, esses informinhas de lança. Né? Você dá mais personalidade para a pessoa, uma personalidade mais agressiva, uma personalidade menos agressiva. Tudo isso está dentro dos quadros de Olha, de que interessante. análise, né? Então, quer dizer, a pessoa ela quer passar uma determinada imagem, ela pode mexer nesse sorriso e aí ela vai conseguir um resultado mais efetivo, é isso? Consegue. Gente, que interessante, muito bacana. Agora, a gente vê algumas coisas que a gente olha e acha estranho, né? Tem exageros também nessa brincadeira toda em estética, não? Existem, né? Como em qualquer disciplina, né? Você tem que ter coerência dentro daquilo que você está fazendo. É a mesma coisa um cirurgião plástico colocar uma prótese mamária de 1000 mililitros no paciente, né? Existem pacientes que fazem, que querem, existem cirurgiões que fazem, né? Eu acho que cada um tem o seu CRM, cada um tem o seu CRO, e cada um sabe bem o que faz com aquele número. É né? verdade, é verdade. Então, eu acho que o atendimento, para quem trabalha diretamente a estética, lidar com a expectativa direta do consumidor final é muito relativo. Então, a gente tem que oscilar muito entre bom senso e expectativa do paciente, para não acabar exagerando, né?
Legal. Antigamente a gente pensava muito assim, na parte estética ligada à ortodontia, né? Então não tá com dente bonito, coloca um aparelho, alinha esses aparelhos e ok. Aí depois veio a parte do clareamento. Então assim, já alinhou os dentes, agora é hora de fazer clareamento. Só que a odontologia estética, ela evoluiu, né? A gente tem hoje, você mesmo disse, possibilidade de aumentar os dentes, de modificar uma estrutura. Eu percebo que algumas pessoas ampliam o sorriso, né? Tem o sorriso mais estreitinho, ficam com um sorriso mais largo. Isso é tudo feito como? Cláudia, isso é interessante. Todo o tratamento estético, ele tem uma determinação prévia para uma análise ortodôntica. Isso é um fundamento que a gente tem que seguir, né? Sempre tem que passar pelo aval do ortodontista para depois ele entrar dentro da parte estética, onde nós vamos reconstruir e refazer contornos estéticos dos dentes, digamos, modificações de anatomia, alterações de cor, com fragmentos cerâmicos do tipo lente de contato. Que aí você pega um dente que já é bom, ou seja, rígido, saudável, e vai recobrir, criar uma nova face para ele anatômica, uma nova carinha estética para ele, da forma que você planejou. Com uma lente de contato. Com lente a de lente contato. de contato, para ser colocada, ela precisa antes do desgaste do dente? Ele necessita de uma adequação. Hoje a gente, eu não gosto muito de falar no termo desgastar. Eu prefiro que a gente use o termo adequar. Adequar. Porque como a gente vai para a linha da magnificação e microscopia, o que é interessante? A gente trabalhar em casos específicos, terminações em esmalte, onde os dentes estão bons, e nós vamos fazer alterações relativas, né? não grandes alterações. O ideal é que a gente trabalhe na primeira estrutura do dente, que é o esmalte, e não invada a segunda estrutura, que é a dentina. Então, o dente tem esmalte, dentina, a gente tem que sempre trabalhar nessa face. E aí o auxílio da magnificação vem para nos dar todo o suporte para não invadir aquele espaço de dentina e acabar que hoje a gente vê muito trabalhos onde fala-se muito em lente de contato, só que na verdade não são, né? Existe a invasão da dentina, né? Existe a invasão... A lente de contato não tem a invasão da dentina. Quando tem um outro tipo de procedimento, é isso? A gente tem classificações hoje de preparações do tipo lente de contato, mas onde você invade dentina, né? Onde você já invade esse quadro, você já passou de uma classificação preparatória para outro tipo de preparo, né? Então, ela é classificada, a lente de contato, ela é dada pela sua espessura e pelos tipos de preparo, né? Isso é um cuidado que também o paciente precisa ter, né? Sim. Quer dizer, prestar atenção onde é que você está indo, qual foi a escolha que você fez, porque uma vez que invadiu a dentina, a gente não vai ter como recuperar isso. Porque assim, falando em dentes rígidos bons, onde a gente fez uma ortodontia prévia e partimos para laminados, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a procura ela é muito grande, né? Você tem uma procura de jovens, adultos, e isso é bom por um lado, porque é uma fase boa da odontologia estética, ela está caminhando para um nicho bom, uma evolução de materiais, evolução de técnica, mas o que mais influi é o operador e a eleição de qual profissional que vai conduzir o caso, porque tudo está na mão dele, né? A eleição de materiais, a técnica operatória, todo o cuidado com o paciente. Então, o mais importante é você conseguir determinar na sua cidade, na sua região, quem é um bom profissional, quem tem um certo background forte para conseguir resguardar aquilo e não passar do ponto, né? Tanto na fase preparatória quanto na fase... Quando eu falo preparatória, eu digo na adequação dos dentes, né? Porque antes da gente fazer as colagens, nós temos que fazer as adequações. E essas fases são importantíssimas, né? Legal, bom prestar atenção. Às vezes a gente procura o mais barato, né? O mais barato pode sair mais caro, até porque se a gente está falando de qualidade de serviço, isso tem o seu custo, né? Tem o seu valor. E também, então, a experiência do profissional, isso tem que ser levado em conta. Agora você é novinho, né? E com uma experiência enorme, fez aí os dentes lindos de várias pessoas que a gente acompanha e curte na televisão. Então, a gente teve uma jornada muito interessante dentro da odontologia, né? Eu estou nos bastidores escrevendo um pouco sobre como foi, como tudo aconteceu, mas eu abdiquei uma parcela da minha vida para me dedicar totalmente à odontologia, né? Em período integral, né? Assim,
praticamente, não é que eu não vivia, mas eu trabalhava, né? Na nossa clínica, ela quase que foi passada para adiante, né? Ela ia ser vendida e a gente eu retomei esse trabalho, né? Com um business plan pronto, uma ação em cima daquilo que a gente tinha como feedback da família. Né? Porque você vem de uma família de dentistas. Tá. Eu cresci olhando e vendo odontologia, né? Então eu vivenciei muito desde os 16 anos que eu já ficava infiltrado ali dentro de consultório. Então isso foi um facilitador que deu fora o ânimo, me deu muito gás para conseguir pegar algo tão novo e... Não, eu imagino que chega na faculdade também, nada é tão distante, está tudo muito próximo da sua realidade, né? Aprendeu lá, vai pro consultório, é do pai, no caso? Nós somos a 4ª geração já de dentista. Então, aí vai lá e coloca tudo em prática. Que bacana, bisavô, avô, pai, show. Eu volto aqui pra gente continuar a nossa conversa já, tá bom? E aí já tem perguntas chegando, a turma querendo saber. Aqui você trouxe 2, o que seria isso? Protótipo? Como é que eu falo? São 2 modelos de trabalho, né, de forma concluídas previamente a serem instaladas na boca. Então é como se a gente tivesse concluído o caso da reabilitação estética e esses são os laminados na sua forma final, a hora que a gente vai instalar já em boca, né? Então esse é o modelinho que a gente usa de trabalho, né, para fazer confecção, porque todos são feitos artesanalmente, né? Dentinho por dentinho. É como se fosse um quadro onde existem os técnicos em prótese que fazem toda essa composição, juntamente ao antigo planejamento do caso, para que a gente consiga ter o resultado final funcional e também estético. Então, por exemplo, antes do paciente colocar as lentes de contato, ele pode experimentar para ver se ele gosta, se ele vai se sentir bem com aquilo? Com toda certeza. Na verdade, deve. É feito um test drive, que a gente fala antes, justamente para que ele possa materializar o tratamento tanto em forma de um arquétipo, como aqui, né, uma mini maquete daquilo que foi planejado para ele, quanto que ele consiga se ver no espelho, porque nós fazemos uma transferência do que é planejado via resina bisacrílica, que é um material simulador, né, do tratamento. A gente faz a simulação versus a resina bisacrílica e o paciente tem a oportunidade de se conhecer no espelho, de se ver, né, na verdade, da forma como foi planejado o tratamento dele. Porque apesar de ser uma mudança muito sutil, para quem se olha, é uma mudança enorme, né? Eu me lembro que uma vez a gente fez um presente aqui para uma pessoa que trabalha com a nossa equipe, ela precisava de uma prótese e trocou a prótese, ficou linda e ela ficou assustadíssima. Ela falava, não tô conseguindo, parece que meu dente chega antes. Eu imagino que quem coloca lente de contato, por mais que seja sutil, tão fininha, a pessoa também tem que se adaptar, né? Como toda mudança, né? Por isso é então interessante a gente trabalhar com a simulação, porque tudo que você faz, né, durante 1, 2, 3, 4, 5, depois de 7 dias aquilo se torna um hábito, né? Então é interessante que pelo menos a pessoa fique ou leve para casa ou vá com a simulação pelo menos 7 dias para que, primeiro, ela se acostume, né? Ela consiga entender aquilo, porque é como se você, de repente, você tá lá careca, põe cabelo. Então, às vezes é bonito, mas você não consegue enxergar aquela diferença, né? Você não, às vezes tem pessoas que não conseguem aceitar aquela modificação estética e acabam sentindo uma certa estranheza. Não, e até para as pessoas que estão ao redor, né? Porque todo mundo tem dificuldade com o novo e aí fala, nossa, mas tem alguma coisa estranha. Aí você tem que estar firme também, gostando, entendendo, para suportar as críticas, porque possivelmente elas vêm. O ideal é aquele tratamento onde a pessoa, você chega, né, no seu ciclo social, entre os seus amigos, e fala, nossa, você está mais bonito, você ficou, né, o que você fez? Esse é o ideal, mas a pessoa né? não consegue identificar, fala, puxa, você fez diretamente um tratamento estético odontológico, né? Quando falamos em laminados minimamente invasivos, né? Não falando em reabilitação oral, que daí é um outro universo dentro da odontologia. Mas o ideal é que sejamos o mais conservadores possíveis, tanto na fase final de entrega, quanto na fase
de resultado para o paciente. Legal. Né? Agora aqui chegam perguntas variadas, né? E aí a turma está aproveitando que a gente tem um dentista especializado em estética para perguntar mesmo. E a primeira vem da Isabel Estrela, lá da Bahia, e ela quer saber o seguinte: eu uso bicarbonato com creme dental, isso pode danificar o esmalte? Com toda certeza. A gente não, nós não indicamos o uso do bicarbonato de sódio para clarear o dente, né? Não. Existem técnicas funcionais de consultório, né, onde você pode fazer em casa também, mas evitar, primeiro também pela abrasividade de tudo isso, você acaba até danificando a estrutura do esmalte. Então, né, a gente não evita esse hábito, se possível, não fazer. Tá, joia. Próxima pergunta. E por aparelho, é necessário arrancar para alinhar os dentes tortos? Tinha antigamente um protocolo que a pessoa usava aparelho, tinha que tirar uns dentes atrás, depois tem uma linha que não trabalha assim. Ainda usa-se isso? Olha, hoje, né, falando do que a gente tem dentro da cena atual da odontologia, a gente... o máximo de conservadorismo possível, né? Então, existem técnicas, e claro, o Brasil é gigantesco, existem ortodontistas que fazem esse tipo de técnica também, mas o ideal, de toda forma, é que você não faça extrações de nenhum dente para você manter equalizada a função também, independentemente de qual o resultado final. Mas existem técnicas hoje muito avançadas e a ortodontia tem cada vez mais evoluído, onde o profissional ortodontista, ele consegue movimentações tão boas quanto e não fazendo as extrações para ganhar os espaços, né? É uma oscilação aí entre duas especialidades, né? Joia. Próxima pergunta. Nossa telespectadora fala: sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu queria saber o que pode acontecer se eu não tratar um dente em que saiu a obturação. Existe um organismo, Streptococcus mutans, micro-organismo, que é a cárie, né? A gente falando em obturação, vamos pensar numa restauração, né? Aquelas de tampa que caem, ou um pedacinho do dente que ficou escurecido ou tudo mais, restaurou, caiu. Você corre risco, primeiro, se você está na estrutura esmalte, dentina, você ainda tem a sensibilidade, então isso atrapalha o paciente, né? Com a sensibilidade, isso pode evoluir para uma cavidade inicial que é pequenininha, por enquanto, porque se caiu o material restaurador, ok, pode ser um começo. Aquilo vai evoluindo. Aquela cavidade pode ir aumentando, dependendo do nível de invasão de cárie. E aquilo pode se tornar um canal, pode se tornar pode se tornar um problemaço. Na verdade, volta no dentista e refaz essa obturação, né? É o ideal. Seria o ideal. Próxima pergunta. Cláudia, gostaria de saber por que a pessoa arranja o dente quando está dormindo? Maria Xavier. Então, é muito interessante essa parte do bruxismo em si, né? De ranger os dentes e do apertamento. DTM é um assunto é um assunto muito atual e muito discutido hoje, né? E eu não sei o que estou dizendo, são as meta-análises e os artigos que comprovam hoje que dentro do paciente com quadro de bruxismo, ele permanece só 10 minutos em movimentação durante a noite, né? Ou seja, é muito mais um problema, é um fator psicológico do paciente, um hábito às vezes diurno do que noturno. Isso falando em análise científica desse tipo de quadro, né? E agora, respondendo à pergunta, é interessante entender qual é o motivo daquela tensão, porque isso é uma tensão que vem do músculo masseter temporal, às vezes é uma disfunção da articulação temporomandibular, que é essa articulação, aí ela se transforma numa DTM, que é uma disfunção temporomandibular. Então é interessante entender quais são os sintomas, quais os momentos do dia que aquele paciente ele tem os hábitos de bruxismo, né? Às vezes a pessoa começou a passar um período de estresse na vida e tudo mais, automaticamente é um gatilho para que esse músculo involuntariamente comece a se mexer sem mesmo que você perceba. Isso condena os tratamentos que a gente faz de lente de contato. Por isso a interdisciplinariedade, né, entre o profissional que trata DTMs e os profissionais de prótese é tão importante para a gente entender o que é que o paciente tem, por que ele tem aquele hábito e como que nós vamos solucionar
aquele problema. Outro dia até um psiquiatra aqui em conversa comigo estava explicando, né, que hoje o psiquiatra ele trata do bruxismo antes do próprio dentista, né? Porque ele vai lá na raiz do problema, tentar descobrir como é que vai sanar aquela ansiedade, aquela tensão. Legal, bom contar então com todos esses profissionais. Mais uma pergunta. Olha, boa tarde, Cláudia, obrigada por você ser essa pessoa abençoada, obrigada. Ela diz, meu marido, devido ao serviço dele, não está tendo tempo de ir ao dentista. Ele cuida em casa, escova, passa fio, enxaguante bucal, mas ultimamente ele está sofrendo com um sangramento que apareceu do nada e percebeu um dente mole. O que poderia ser isso? É grave? Um pouquinho. Não, então, ó, gente, atenção, porque tem muita gente com sintomas parecidos. Sangramento de gengiva, sentindo o dente amolecido. Olha aqui, o doutor Rafael Puglisi respondendo. Isso é sério, precisa prestar atenção. Com certeza. Aí, nesse quadro de você já tendo um grau de mobilidade, né? Quando a gente fala em dente mole, já é um grau de periodontite, com certeza. Ou a gente tem que entender o que é que está acontecendo ali, mas o mais importante, quando o paciente detecta, ou o pessoal que está em casa, ao escovar os dentes, se já detecta um sangramento, é porque alguma coisa está acontecendo diferente, né? Existe uma inflamação ali, já é uma gengivite, já é um fator indicador de que tem alguma coisa acontecendo. Às vezes não existe a higiene total com fio dental, né? A gente tem que ter esse hábito. Às vezes parece que não, mas a gente tem que sempre lembrar do fio dental, da escova. Isso é importantíssimo. São itens que não levam a esse tipo de coisa acontecer, porque realmente tem que procurar um dentista o mais rápido possível, né? Porque alguns quadros ainda são reversíveis, outros a pessoa acaba perdendo o dente, tendo que partir daí para a parte do implante, né? Então, eu acredito que quanto mais o telespectador ou o paciente final ele consiga ter um cuidado maior, né? Fio dental, escovando, a pasta indicada para cada paciente, né? Porque a pasta também faz diferença? Faz, porque muita gente às vezes acaba utilizando pastas clareadoras, né, que contém alguns abrasivos em quadros de gengivite, isso acaba prejudicando, você cria recessões, porque a gengivite, né, a inflamação gengival, você consegue ter recessões devido ao trauma, né? Então, se o paciente tem sangramento, ele na mastigação diurna, dependendo do biotipo da gengiva dele, a gengiva ela pode ser um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, dependendo do biotipo, se existe uma gengivite, ele começa a ter recessões automaticamente, né? Então, olha como é sério a parte da escovação, né? E se ele tem sangramento é porque tem alguma coisa apitando ali, dando um alerta vermelho. Procure o seu profissional e tente tratar aquilo, para que aquilo não evolua para uma recessão, não evolua para uma periodontite, né, para uma gengivite, né, de um quadro ainda mais maior. Pensando, na verdade, que a saúde começa pela boca, a gente precisa cuidar. Eu gostei muito desse recado, acho que pode ficar aí de recado final, cuidar dessa higienização, usar a escova de dente, usar o fio dental todos os dias. Isso é muito importante, a gente não pode ser displicente em relação a esse cuidado, né? Já que a gente quer ter uma vida melhor, com qualidade, vamos fazer uma boa higiene. Doutor Rafael Puglisi, muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Foi um prazer te receber aqui. O seu site como que fala? Esse GUY? Gui. É Gui mesmo? É Gui de quê? Gui. É o nome do meu avô. Ah, é o nome do seu avô? Sim. Então é www.guipuglisi.com.br. No Face e no Insta é Rafael Puglisi. E se você quiser ligar, 011 30 68 2000. E aí você já pode marcar um bate-papo inicial para começar a entender o que é que pode ser feito para o seu sorriso ficar perfeito. Existe isso? Sorriso perfeito é possível? É possível. Então, tá bom. Obrigado. Obrigada. Até a próxima, viu?